Olá a todos, eu sou o Miguel, para quem não me conhece. Também sou um dos atletas desta Bolsa de Atitude Campeão da Aquacarca e, tal como a Catarina disse, no início do ano fui desafiado e senti que quando a Catarina me estava a lançar o desafio, qualquer coisa aqui dentro de mim a mexer. Não sei se era medo, se era insegurança, se era desconforto, o que era, porque a verdade é que e assumo que a maior parte das pessoas não costumam ter contacto com o tipo de pessoas que a Catarina me desafiou a conhecer, e acho que não tem problema nenhum, e acho que quanto mais soubermos dessas pessoas e soubermos como é que as podemos ajudar e integrá-las na nossa sociedade, que aprendi um bocadinho ao ler o livro do Bento, que está super bem escrito e gostei imenso. Foi uma leitura fácil e explicou imenso da sua história, da sua vida, da forma como olha para a vida, para os outros, as suas mudanças de perspectiva em vários temas. E achei, depois de ler o livro e antes, quando o pouco que li, que fazia todo o sentido de partilhar e conhecer ainda mais o Bento, e depois de conhecê-lo um bocadinho também ali fora, também fiquei super entusiasmado e mais calmo por estar aqui e falar consigo. Porque também é a primeira vez que estou a fazer isto, a falar com uma pessoa, entrevistar. Normalmente tenho alguma vontade em falar em público, mas é a primeira vez que estou a falar com outra pessoa e estamos aqui, somos um par, a fazer esta dança. Espero que seja útil para vocês no final desta entrevista, e queria agradecer muito à Catarina pelo desafio, por sair da minha zona de conforto, ao Bento por partilhar a sua história no livro e também de partilhar através das suas entrevistas, que já fez ao longo dos anos. Estava-me a explicar lá fora que houve uma altura que fazia 40 por ano, hoje em dia são menos, e então também me sinto grato por ter aberto um espacinho na sua agenda ainda bastante preenchida para estar aqui connosco hoje. Para começar, acho que vamos começar pelo momento da sua vida onde houve um ponto de viragem bastante óbvio, e também que é aí que o Bento começa o livro, e depois vamos explorando à medida que acharmos necessário outros temas, mas vamos usar a sua história como forma para navegar nos próximos minutos. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado, Catarina. Catarina, só estava à espera destas palavras num elogio póstumo, eventualmente num funeral feito presidido pelo Vasco Avilés. Está a fazer o meu, já está tudo combinado. Fico contente também de saber como calma então, Miguel. Mas pronto, claro que é uma grande alegria estar aqui convosco. Sou do Porto, portanto, se estão a falar da zona de conforto, a minha é no Porto. Não tão quentinho como aqui, e adoro este calor. Sim, tenho 56 anos, tive um acidente na praia fará 31 anos este ano, a apanhar boleia com uma onda, fazer uma carreirinha. Não pus as mãos à frente para ganhar velocidade, assim que acho que é quando se faz a maior parte das pessoas, são ondas ou maiores. Por acaso não era um dia com grandes ondas, mas havia um baixio assim um bocado longe, e fui projetado para o fundo, meio quebra-coco, aquilo não era exatamente um quebra-coco, um bocado longe. Estou a falar para surfistas, portanto, sabem o que é um quebra-coco? É aqui, chamam aqui, não chamam assim, pronto. E, portanto, parti, e agora vou falar para fisioterapeutas, sexta vértebra. Portanto, tenho uma lesão entre a quinta e a sexta vértebra. Logo na altura, fiquei virado com a cabeça para baixo, atordoado, senti um dente partido na boca e pensei que já vou ter de ir ao dentista. Um segundo depois percebi que isso era o mínimo dos meus problemas, porque não conseguia mexer nem sequer virar para respirar. Tive a sorte de o meu irmão e um amigo e, curiosamente, um socorrista me tirarem da água. Digo que esta onda me levou a minha mobilidade. Na altura, o meu sonho
Eu estava a acabar o curso de Engenharia Alimentar, o meu sonho era ir fazer vinho para a Austrália e claro que isso foi com a onda também, embora, para além da minha mobilidade, na altura não namorava, de certeza absoluta que se tivesse uma namorada, se não fosse também com a onda, pelo menos mudava bastante a nossa relação e foi começar uma vida nova a partir daí. É o pontapé de saída. Queres Sim. mais alguma coisa? Está bem? Acho que está ótimo para perceberem o que é que aconteceu. Acho que é a partir daí que a sua vida mudou. E algo que no livro, desde que quando eu comecei a ler, muito cedo, que escreveu já quando estava no hospital, foi, eu vou ler aqui porque é um parágrafo sim, que é: coexistem duas forças no homem. Uma telúria instintiva que o incita à sobrevivência como um indivíduo, mas também ao conforto, à acomodação, a não querer arriscar, a fugir ao sofrimento, que o atrai para o que há de mais visceral e animal nele, a voltar-se para dentro, para o seu umbigo. A outra impele-o a elevar-se e a sair de si, a superar-se e a transcender-se, a colaborar na recriação do mundo. Ambas viviam no meu interior e ajudavam-me a tomar uma decisão sobre o meu futuro. Escolhi que, no que estivesse ao meu alcance, reagiria e esforçar-me-ia por ter uma vida ativa e o mais próximo possível do que tinha projetado anteriormente. Isto foi muito pouco tempo depois do Ben ter tido o acidente e estava no hospital há pouco tempo. Como é que lhe surgiu esta reflexão, este pensamento, esta força de vontade que, na altura, é mais fácil pensar isto do que fazer, mas acabou mesmo por acontecer e levar e concretizou todos os seus, não sei se são todos, mas bastantes sonhos e bastantes ambições que tinha. E como é que conseguiu mudar ali o chip na sua cabeça e dar o pontapé para a frente e não ficar parado naquele momento que se calhar era o mais normal acontecer? Eu tinha exatamente a tua idade, tem piada, 25 anos, não é? E portanto, sim, consegues perceber bem o que é isto. Só para, se calhar para os mais novos, vamos para a aula de português. Telúrico, que é relativamente à Terra. Depois, portanto, o que eu quero dizer é que há duas coisas. É que nós vimos também de uma... temos origem ou temos desenvolvimento como animal e, portanto, há uma data de coisas que temos também, fome ou outra coisa, que pretendemos seguir isso de uma maneira mais fácil. E, para mim, a maneira mais fácil seria ficar deitado numa cama ou, então, pensar que somos homens e, como homens, podemos nos superar. E podemos ir mais longe do que os nossos instintos animais e habituais. E, portanto, era isto que eu pretendia dizer, provavelmente num parágrafo antes ou dois, é capaz de referir algo que para mim também foi importante, foi perceber que, e agora é muito fácil, eu espero que, pelo menos no TikTok, de vez em quando apareçam notícias sobre o Irão ou sobre a Palestina. Têm visto alguma coisa, os mais novos? Tem. Não é uma grande vida, pois não. E esta semana morreu no Porto uma rapariga que não tinha 30 anos, de uma infecção que à partida se fala que poderá ter sido uma meningite. Estava grávida e perdeu o filho primeiro e depois morreu. Isto para dizer o quê? Porque depois, numa conversa de elevador com uma pessoa bastante próxima desta rapariga, estava a dizer: isto não faz sentido nenhum. Porque é que as pessoas boas partem e as más ficam? E aqui é exatamente a mesma coisa em relação porque é que me aconteceu a mim e não aconteceu a outra pessoa. E se aconteceu a outra pessoa, em que medida é que eu ia mudar a vida? Seja uma pessoa no Irão, seja uma pessoa na Palestina, seja uma pessoa na Ucrânia. Não se pode falar muito alto da Ucrânia aqui, pois não? Posso? Ou seja, a qualquer um de nós que pode ter um acidente, como é que eu tive. E, portanto, pensei, não vale a pena pensar muito o porquê aconteceu, portanto,
temos é de avançar, temos é de tentar fazer o melhor que cada um de nós tem na vida, e isto não precisa de se passar por um acidente para saber que o que temos de fazer, e por isso é que falo aqui, é colaborar na recriação do mundo, quer dizer, é mesmo isso, que podemos ajudar o mundo a tornar-se um lugar melhor, e para mim isso é que realmente me faz, sei lá, ser mais, ficar mais grato comigo ou mais satisfeito, vamos assim dizer. Mas há aqui também uma palavra-chave que eu ainda não falei e que abre muitas portas, que é o amor. Muitas vezes a palavra amor está gasta, mal usada, ou são paixões, ou são paixões que muitas vezes, quando falo de paixões, a pessoa está mais apaixonada por si, quer que as outras pessoas gostem de si, propriamente apaixonadas pelas outras pessoas, mas aqui o amor é no sentido de todas as pessoas, desde o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, por aí fora, e aqui pode ser bom para os fisioterapeutas, como os meus amigos, como a minha família, continuar a olhar para mim como o Bento e não como um incapaz. Estas pessoas recriaram-me, estas pessoas deram-me vida, e isto é algo que qualquer um de vocês tem. Este superpoder de, através do olhar, através de uma palavra que digo às outras pessoas, poder transformar e virar a vida de outra pessoa. E, portanto, foi isso que me fez ir para a frente, foi o amor dos outros que tiveram e continuam a ter comigo, porque hoje eu não tinha saído de casa, como devem imaginar, não tinha passado pelas portagens, enfim, não tinha chegado aqui de certeza absoluta, nem com a minha motinha, que a desmontei, mas pronto, acima de tudo, isto tem a sua piada ainda, desculpe estar a filosofar tanto, mas de pensar que a minha ideia, antes de ter tido o acidente, era o super-homem, e o homem que por si só vale, que era, eu vou para a Austrália fazer vinho, eu não quero saber dos meus amigos ou da minha família. Isto na prática é o significado de tudo isto, e depois ponho-me numa situação em que vejo que sem os outros não sou nada. E na prática, sem os outros não somos nada. Pensem se acabarem as relações que têm, todas as relações que acabam, sem mais ninguém. Que sentido é que tinha a nossa vida? E se calhar estamos preocupados com coisas muito mais pequenas, é de voltar a falar sobre isto. E obviamente que isto é fundamental, regar as relações. E foi isso que eu senti, foi esse olhar de super-homens de todas as pessoas sobre mim e que me recriaram. Também, durante o seu percurso e a sua recuperação, deparou-se com outras pessoas no hospital, naturalmente, e podem ter surgido algumas dificuldades ou não de comparações, que é muito, pronto, é fácil, nós comparamos diariamente, julgar à primeira vista é algo que é instintivo para a maior parte de nós, porque foi assim que aprendemos a sobreviver. Quando é que essas comparações começaram e qual é que foi o efeito inicial que teve no Bento e na sua forma de abordar a sua recuperação? Bem, mas isto tem aqui várias coisas que se pode falar em termos de comparações. A primeira é perceber que poderia ir mais longe, dar esperança. Onde é que eu quero dizer? É se uma pessoa que tinha uma lesão parecida comigo, com a minha, mas que estava numa cadeira de rodas há mais tempo do que eu conseguia fazer as coisas, isso dava-me também como um objetivo, como querer ir mais longe e perceber que era uma luz. Mas ao mesmo tempo também isto pode nos, pelo menos a mim, sufocar. Sufocar no sentido de perceber aquilo é possível, mas eu não me sinto capaz. É possível para os mais novos entrar na universidade, mas eu não me sinto capaz. Como é que é capaz? Como é que isso é possível? Estudando muito, fazendo as coisas ir para a frente, perceber quais é que são as prioridades,
E, portanto, isso foi um tipo de comparações. Outra coisa que para mim foi engraçado aqui, não é exatamente em comparações, mas de perceber a diversidade de lesões ou de lesões, acima de tudo, onde eu estava eram lesões de pessoas que tinham diferentes da minha. E isso abriu-me também o olhar para ser mais tolerante perante os outros. Porque, por acaso, eu também estava ali. Mas, para vocês, para os que estou aqui que não tiveram lesões graves, aquilo parecia um manicômio, não é? E, sei lá, manicômio no sentido porque havia pessoas com lesões cerebrais que eram mais complicadas, depois outros gritavam porque queriam sair da cama, ou sei lá o quê, pronto, isto tudo ali junto era um bocado difícil. E o facto de ter estado ali foi ótimo. Também, só aqui um pequeno... Foi ótimo porque fez crescer. E isto, vou explicar também aqui uma coisa, que é, para os mais novos, eu já partilhei isto com o Miguel, lembram-se da altura da pandemia, tiveram 1 ou 2 meses fechados em casa e que foi o fim do mundo. E tinham os pais, as mães, computadores e por aí fora. Eu estive 7 meses internado no hospital. Isso é que para mim foi o meu grande confinamento. Neste meu grande confinamento não tinha computador, não tinha a família comigo, tinha 1 hora, 1h30 a família comigo e estava a fazer um luto. No meu caso, o que se fala de uma pessoa perder qualquer coisa de uma forma grande, pode ser uma pessoa, ou pode ser uma namorada, que uma pessoa também passa por fases difíceis. Para mim tinha perdido a mobilidade, estava a fazer um luto. Isto para mim foi o grande confinamento. E onde é que está a Carmen? Onde é que ela está? Até aí. Estava a ver que tinha adormecido. Estava a brincar. Já ouvi isto tantas vezes. Não, mas a Carmen sabe que para mim a pandemia foi boa. Foi boa no sentido, quer dizer, não foi boa para as outras pessoas, mas estou a dizer, foi no sentido de perceber que houve coisas boas. E eu disse isso à Carmen. Nós íamos passear, dar uma volta grande todos os dias pelas redondezas e dizia à Carmen, nós vamos ter saudades de fazer isto, de ter tempo para fazer isto. E se calhar, pensando, se calhar têm saudades de estarem em família. E dizíamos que a vida ia mudar depois da pandemia, porque as pessoas iam estar mais solidárias umas com as outras. E as coisas não aconteceram assim tanto. Mas é desconcertante, é que só depende de nós que o mundo seja o que nós pretendemos que seja. Bem, já estou a filosofar mais, força, desculpa lá, Miguel. Não tem problema. E a fugir ao tema. Na recuperação, falou também que começou a ter tempo para o tempo, que é algo que hoje em dia todos nós gostávamos de ter mais, era tempo. E durante esses 7 meses teve bastante tempo por estar limitado àquilo que poderia fazer, logicamente. E do livro tirei aqui uma passagem que gostei, que é a seguinte: vivia a vida de forma genuína e aproveitava cada momento, maravilhando-me com as mais pequenas coisas do dia-a-dia. Adorava que brincassem com ela e dizia frequentemente um formidável, pronunciado com espanto. Esta forma de estar deixou-me marcas benéficas no meu espírito e fez-me perceber que cada pessoa é útil de maneira diferente. Certo, pronto, portanto, aqui estou a falar da minha tia Gabi, tia-avó, que vivia lá em casa. Isto quando eu cheguei do hospital. Uma senhora que teria uns 80 e tais, com que teria tido um AVC, portanto, mas que tinha um otimismo enorme. Para me ajudar, passava quase as mãos a ferro, para eu não ficar com os dedos tão dobrados, e depois cada palavra era mesmo um formidável, espetacular. E depois ria-se imenso. Para ela, a vida
desculpa lá, eu entre os amigos eu dizia, pá, parece que fumou uma boa ganza. Porque ela estava sempre ali, mesmo, tudo. E eu pensei, pá, realmente, de vez em quando, estamos tão preocupados com coisas tão pequenas e eu não sei se é a altura de, mas se calhar, se é da altura já de introduzir aqui algo que eu queria introduzir sobre este tempo que estive em casa, mas fica depois com muita outra palavra, a outra resposta fica mais curta, que é, portanto, eu fui para casa, queria fazer vinho, que é que me iria dar um emprego para trabalhar em vinhos. Acordava à mesma hora que o meu irmão, 7h30 da manhã, e depois tinha o dia todo para fazer o que queria, que era ver televisão, computador e ler. E ouvir música. Maravilha de vida, não é? E queixava-me de quê? De não ter trabalho. Atualmente é ao contrário. Fico com trabalho até ficar com cabelos brancos, como vê, tenho trabalhado muito, não, mas o que eu estou a dizer, o que não tenho é tempo livre. Onde quero chegar, e a conclusão é, estamos sempre a queixar-nos do que não temos, no meu caso de não ter primeiro trabalho, depois não ter tempo livre, sem nos lembrarmos das coisas maravilhosas e maiores que temos na nossa vida. Exemplo, apesar de tudo, parece-me que sou o que estou fisicamente pior daqui, não é? Algum de vocês hoje sentiu-se grato de manhã por ter autonomia física? E quantos de vocês é que já tiveram ou que já sentiram chateados com uma pequena coisa hoje, desde manhã até agora? Que se calhar é muito mais pequena e muito menos importante do que ter mobilidade. Mas andamos a pôr pequenas pedrinhas na nossa vida e por isso estamos-nos a impedir de ser felizes. Nós é que nos estamos a impedir de ser felizes, porque estamos sempre a complicar a vida. E a Carmen é uma boa descomplicadora também. Exemplo também, mais um exemplo. Há uns tempos, aquilo era no Rossio, talvez, onde é estacionar o carro num sítio, tenho uma carrinha grande, porque tenho de trazer uma data de tralha. Demos 2 ou 3 voltas ao quarteirão, não arranjávamos lugar. A determinada altura arranjamos um lugar numa rua escura, perto de uma rua movimentada. Mas a carrinha não cabia porque estava uma moto mal estacionada. O que é que a Carmo faz? Vai para o meio da rua movimentada, iluminada, atrair rapazes para virem para uma rua escura, para tirar a moto. Quer dizer, mas é mesmo assim. Nós complicamos-nos, vamos os dois para a praia. Se, mais uma vez, cá está, o que é que podemos transformar no mundo? Vamos para a praia aos dois. A Carmo, eu sei que a Carmo sozinha não vai ser capaz de me pôr na areia, não vai ser capaz de andar comigo na cadeira e pronto, por aí fora. Mas temos a certeza absoluta que vai haver alguém que vai ajudar. Porque se pedisse ajuda, algum de vocês ficava chateado de ajudar? Não, se calhar iam mais contentes para casa. E é isso que eu acho. Por exemplo, eu também não consigo comer. Lembro-me perfeitamente, eu consigo cortar a comida. Eu não... O fisioterapeuta achava isso, os outros não. Eu não mexo os dedos. Faço uma batota, em fisioterapia chama-se ação tenodesis, estou a dizer bem, e que com isto consigo fazer este movimento de fazer uma flexão do pulso e consigo pendurar aqui os talheres, mas não consigo cortar a comida. A primeira vez que fui só almoçar com uma pessoa e que estava com vergonha de ter de pedir um almoço profissional, de ter de pedir para cortar a comida, eu pensei, isso é uma estupidez. Se me fizesse a pergunta ao contrário, eu não tinha problema nenhum. Portanto, o que eu acho, e por isso é que eu acho que vivo a vida com mais ligeireza do que a maior parte das outras pessoas, é porque eu não digo que tento descomplicar a vida. O que eu acho é que as outras pessoas tentam complicar a vida. Portanto, é só não complicar a vida e a vida é efetivamente formidável, como dizia a minha tia, ou leve, como eu acho que é.
Desculpa lá as humilhas que Não. estou a dar. Fazer. Não tem problema. Um dos seus problemas era não ter trabalho, era aquilo que Sim. também o inquietava. Uhum. E, curiosamente, o seu primeiro trabalho depois do acidente foi aqui perto, aqui em Carcavelos. Veio cá ter uma formação Exatamente. para trabalhar para a Microsoft através de casa. Uhum. E pronto, na altura haviam desafios, haviam receios, nomeadamente que explicou no livro de se trabalhasse iria perder a pensão e não iria recuperá-la caso não conseguisse continuar na sua atividade profissional. E eu vou ler aqui outra parte do livro que me fez sentido aqui adicionar e partilhar, que é a seguinte: quando estamos perante um desafio bastante difícil, é normal observarmos dois tipos de reações. Os que acham que mais vale não nos metermos em trabalhos, sem termos a certeza de que nada vai correr mal. E os que, para nos apoiarem, nos dizem que vai correr tudo bem. Para mim, a realidade encontra-se entre o vai correr tudo bem e o é muito difícil, não vale a pena tentar. Naquele caso concreto, o mais natural é que nem tudo fosse um sucesso, sendo inclusivamente provável que várias coisas corressem mal. Contudo, sem irmos, é que era impossível que as coisas corressem bem. Isto foi antes de fazer a partida do Porto aqui para Carcavelos, que foi, diria eu, talvez mais um momento determinante e marcante, que é o primeiro trabalho, e envolve bastante logística e também coloca algumas coisas em jogo. E na prática, como é que foi dar o salto para esta parte da sua vida que é desconhecida e que talvez por ser um salto de fé, diria eu, e como é que é na prática agora começar a pôr essa sua filosofia e essas suas reflexões todas em prática e dar forma a esses pensamentos. Certo. Primeiro, eu sou otimista, mas, portanto, isto era mesmo também Covid outra vez, era quem dizia vai tudo correr bem e havia uns que só pensavam isto é um drama, é o fim do mundo, o mundo vai acabar. Aqui neste caso concreto é verdade que foi bastante complicado. Porquê? Porque eu vim para aqui para uma formação em Carcavelos, na Microsoft, em que era para vir uma pessoa acompanhar a minha mãe para ajudar. No dia da manhã, antes de sairmos, a pessoa diz que não está, que afinal não está disponível. E eu ia perder esta oportunidade de trabalho. Falei com a minha mãe e também com muita garra dela, não é? Dissemos, vamos. E é exatamente isto. Eu tinha a certeza que nem tudo ia correr bem. A minha mãe não tem força para me tirar da cadeira, para me levantar. Ficava sentado com o elevador naquele dia, punha-me com uma rampa no carro atrás, ficava assim o dia todo. Pronto, e era como ficasse e cá estou. Não é? Mas o que eu quero dizer, pronto, sabia que ia ser muito exigente para a minha mãe, ia ser muito exigente para mim e assim foi. Mas, portanto, dito isto, a pergunta é de onde é que vem a força, é isso? A força e como é que foi dar o salto. Pois, exatamente, há outra coisa importante. Desconhecido, não sabe se vai Claro. ficar e Claro. depois a partir daí depois também não Exatamente. sabe o que é que vem. Claro. Porque, efetivamente, as pensões, eu penso que continuam a ser assim, pelo menos a terceira pessoa, se a partir do momento em que começasse a trabalhar, perdia para a vida toda. Se trabalhasse um mês e chegasse à conclusão que não conseguia trabalhar, perdia a pensão para a vida toda. Claro que isto era uma grande chatice. Mas, por outro lado, há um livro que se chama Senda Estreita para o Norte, acho que é assim que se chama, é um Booker Prize, em que o livro não é nada de brilhante, mas há duas frases que me ficaram e uma delas é: o mundo não é feito pelos realistas, mas sim pelos idealistas. E profissionalmente eu sempre fui um pouco idealista. O que é que eu quero dizer é, trabalhei no IBDP como chefe durante 22 ou 23 anos e as pessoas diziam, Sr. Engenheiro,
isso não é possível. Eu digo, é possível. Quer dizer, eu estava a tirar para 100, mas a minha ideia era chegar a 80. Mas se atirasse para 80, o que se ia conseguir era 50. Portanto, o que eu quero dizer é, mais vale sonhar, mais vale tentar, porque se não tentarmos, e digo exatamente isso, é que não vamos conseguir fazer as coisas. Quem é que disse? Não vou conseguir fazer aquele teste? Porquê? Uma das coisas mais difíceis que eu fiz em termos de terapia ocupacional enquanto estive no hospital, e hoje não é o dia brilhante para mostrar isso porque não me barbeei, foi aprender a barbear-me com uma lâmina. Muitos cortes. Porquê? Porque era a coisa mais difícil, mas queria fazer. Agora, quando desistimos dos nossos sonhos porque não tentamos o suficiente, porque não nos esforçamos o suficiente, isso é que não está bem. Se não conseguimos passar a matemática porque preferimos estudar a geografia porque é mais fácil, é ao contrário. Se a disciplina é mais difícil, devemos é estudar mais para essa, não é? E portanto, passa-se muito em relação à minha filosofia de vida, tenho de me esforçar para conseguir fazer as coisas difíceis. Se não tentar, é que tenho a certeza absoluta que elas não vão acontecer. Inclusivamente perder a pensão. Isso também era, ao mesmo tempo, empurrar-me para a frente porque iria ter de trabalhar. Sim. E agora, a falar de trabalho, o Bento fez imensas coisas e continua a fazer. E pronto, na sua vida, na altura, acho que continua a ter a fisioterapia, não é? Sim. Tinha 3 vezes por semana na altura? Sim, fui baixando. Sim, mas diz. 3 vezes por semana, era professor, entretanto, depois avançando na sua carreira profissional e continua a dar aulas, tinha este trabalho com a Microsoft, treinos de vela, que também fez vela durante muito tempo, ainda não falámos de vela aqui, e ambições de competir. Como é que, se já é difícil alguém sem limitações motoras fazer isto, como é que alguém como o Bento, como é que se arranja o tempo, a estrutura, a logística toda para fazer isto acontecer? Porque acho que é super complexo, seja para quem for. Resposta simples para os mais novos. Bloqueia-se o TikTok e o Instagram. Agora vou andar a avançar um bocado mais sobre isso. Obviamente que também posso falar um bocado sobre isso, que há bocado estava a falar lá fora com o Miguel sobre isso, não é? Mas o Miguel pode ter uma sensibilidade maior, se calhar, do que o que pode ser óbvio, mas atualmente as coisas são mais rápidas. Mas hoje acordei às 8h15 da manhã para estar a tomar o pequeno almoço às 10h15, 10h30. Portanto, 2 horas. Não sou preguiçoso, não foi a minha mulher estar a tentar tirar-me da cama e eu não sair. Demora muito tempo a arranjar. Portanto, isso significa, sim, que desde fisioterapia, entre tentar encaixar fisioterapia, profissão, vela, dar aulas ao fim de semana, que era o caso que eu ainda faço, é preciso, se calhar, de abdicar de outras coisas. É preciso uma pessoa, se calhar, olhar para o que é mais importante. Já devem ter visto um vídeo que há um professor que chega a uma sala de aula e que tem um frasco e que põe assim umas pedras muito grandes dentro do frasco e pergunta: o frasco está cheio? Ele enche o frasco com pedras. E as pessoas dizem sim. Então depois põe as pedras ainda mais pequenas, depois põe areia e finalmente, quando o frasco está totalmente cheio, que até tem areia, pergunta: o frasco está cheio? Os alunos dizem que sim e ele põe água. E portanto cabe sempre mais alguma coisa. Agora o que é que temos de pôr? Filosofia desta barata, de vídeos, primeiro temos de pôr as pedras grandes na nossa vida. E pensar o que é que vocês querem, ou aos mais novos, dizer à vossa pessoa daqui a uns 5, 10 anos, ou então que essa pessoa se sinta orgulhosa de quem és agora, atualmente. O que é que podemos fazer para daqui a 10 anos
estarmos contentes, orgulhoso talvez seja uma palavra fora exagerada, mas contentes e em paz com quem somos hoje. Se tudo vai correr bem, não, nem tudo vai correr bem, mas pelo menos sabemos que tomamos as decisões que nos pareciam as mais adequadas naquele momento. E pronto, e assim arranja-se tempo. E por isso estamos aqui, vimos do Porto para aqui, porque achamos que é importante estarmos aqui e também encontrarmos aqui uns amigos que já não víamos há uns tempos. Avançando mais um bocadinho, se calhar agora para o desporto, e começando com aquela também que se calhar não é assim tão importante para o Bento, que é o Bento quebrou um recorde do mundo de velocidade de ski adaptado. E pronto, no livro parece que é algo super simples, acordou de manhã e o seu instrutor disse vamos bater o recorde do mundo, e bateu o recorde do mundo. E é verdade. E é verdade. E é verdade tudo que foi assim. Pronto, acho que é uma história super curiosa, porque no meio de tanta coisa ainda bateu um recorde do mundo pelo meio. E o próprio Bento diz que é uma história interessante contar e engraçada, porque é algo aleatório no meio de tanta coisa, e é giro. E foi assim tão simples como aquilo que descreve? Miguel, pronto, portanto, esse foi, vou dividir aqui em duas partes. Eu depois também, o Miguel, para quem não sabe, foi campeão europeu de bodyboard, e eu também tive a sorte de ser campeão do mundo de vela, mas a vela saiu-me do pelo, como a ti, ser campeão europeu foi uma coisa exigente. Aqui, bater um recorde do mundo de ski na neve foi uma sorte. Foi uma sorte e vou explicar porquê. Porque La Plagne, nos Alpes, na altura, acho que havia duas pistas que mediam a velocidade no mundo. Na Europa era a única, porque tinha havido lá os Jogos Olímpicos em 92, e havia outra nos Estados Unidos, acho que era assim. E, portanto, que era descer sempre em velocidade. Acontece que havia essa pista, o meu instrutor estava sempre todos os dias a perguntar, queres ir lá? E eu, não. Até ao último dia que ele disse, Bento, hoje estão condições de neve excepcional, vamos bater o recorde do mundo de velocidade. Porque eu disse, vamos, mas é bater com a cabeça no chão, não é? Não vamos bater recorde do mundo de velocidade nenhuma, não é? Como devem perceber, fui literalmente arrastado, porque não consegui ir sozinho para lá para cima, e lá nos lançamos e ouvimos, aquilo tinha uns megafones, umas coisas alto-falantes enormes, recorde do mundo de velocidade, 120 km. Foi mais ou menos isto, não é? E, portanto, a vida dá-nos assim uns presentes enormes. Na vela, já não. Na vela, a Carmo esteve no Campeonato do Mundo, até podia dizer que foi a altura em que nos apaixonamos, estivemos no Campeonato do Mundo em Itália, em que andávamos debaixo, a navegar debaixo de chuva, ao ponto de eu navegava com um joystick, o joystick ficar avariado e parado e o barco ficar a andar ali às voltas sem eu conseguir andar para lado nenhum, com mini tornados que se viam ao longe e que chegavam à terra e assim uma data de areia pelo ar e de coisas. A Carmo deve ter visto isso e, portanto, foram condições difíceis e exigentes. E antes disso, obviamente, que tem muito treino, muita preparação e, como sabes também, graças a equipas é que se conseguem esses resultados, não é? Sim. Também, pronto, já disse, eu também já disse, também compito e faço desporto há muitos anos e acho que é algo que é comum associar o meu próprio valor a títulos, ou resultados, ou a provas e pronto, isso é comum, mas é às vezes mal interpretado por quem não compete, às vezes quando ganhamos não ser algo assim tão importante para nós, é mais um alívio. O Bento também partilhou que quando ganhou
Campeonato do Mundo, a primeira sensação é o alívio e é algo com que eu me identifiquei. E o que é que o Bento procurava na competição e o que é que isso significava quando ganhava um título, como por exemplo ser campeão do mundo? O que é que muda? Se é que muda alguma coisa? Na prática somos exatamente a mesma pessoa. Depois chegamos ao FIFA, esta final continuamos a ser exatamente igual. Sim, é uma sensação de leveza muito grande que uma pessoa sente. Consegui aquilo que queria, estava aqui há tanto tempo a tentar, consegui. De que é que estou à procura? Sim, e o Miguel põe aqui nas notas dele que tem dificuldade em explicar às pessoas e eu também efetivamente tenho, não é? Acima de tudo, isto tem a sua piada porque a primeira competição que fiz foi um desafio. Pronto, eu tinha feito vela durante 14 anos antes de ter tido o acidente. Portanto, tinha esta grande vantagem em relação às outras pessoas que estavam a fazer vela deficientes. Porque quando uma pessoa faz vela, demora imenso tempo a preparar o barco. Na água, nesta situação física, não consigo estar tanto tempo como as outras pessoas. Portanto, tinha uma grande vantagem que as outras pessoas, antes conseguissem ter tantas horas de água como eu tinha, era difícil. Vocês vejam a mesma coisa, tu se calhar tens um acidente e poderes ir aos Jogos Paralímpicos de bodyboard, e temos um bom bodyboarder, o Hugo Vitorino, não é? Nuno Vitorino. Sim, surf adaptado, sim. Pois, exatamente, e pronto, e tu, o surf que tu já fizeste, ou com o bodyboard que tu já fizeste, aquilo é peanuts, pronto, e aqui isso aconteceu um bocado comigo. E, portanto, isso era a vantagem, mas o que eu andava à procura na vela era, acima de tudo, fazer algo que era o que eu queria ter feito antes, que era, a minha ideia de fazer vinho para a Austrália era o primeiro passo. Eu tinha feito um Erasmus, tinha vindo de um Erasmus 3 meses antes, de Bordeaux. Era sofreguidão de conhecer o mundo, sofreguidão de andar pelo mundo inteiro. E, portanto, as vindimas são, no hemisfério norte e hemisfério sul, são espaçadas de meio ano, no verão, portanto, início de outono, ou verão, agora é final de verão, e, portanto, a minha ideia era andar pelo mundo inteiro. Austrália, Estados Unidos, Chile, França, África do Sul, por aí fora. E, na prática, consigo fazer estas coisas porque sou deficiente e porque sei vela. Sei velejar. Ou seja, muitas das vezes o que achamos que são as nossas fragilidades são o que nos dão as nossas grandes oportunidades. Vejam, o primeiro sítio onde vou fazer um campeonato do mundo de vela foi a Austrália. Reparem na ironia. Outra ironia da minha vida. No dia em que tive o acidente, o médico disse à minha mãe: dê graças a Deus se alguma vez o seu filho levar um copo de água à boca. Hoje em dia, a minha vida profissional é levar copos de vinho e não de água à boca, que é muito melhor. E quando estamos, para quem anda no surf, sabe o que é apanhar com a onda em cima, andar ali no turbilhão, máquina de lavar, não se sabe onde é que é para cima, onde é que é para baixo, temos de nos deixar estar, acabamos de vir para cá para cima, não é? Pronto, e é exatamente isso que muitas das vezes nos acontece na vida. Andamos num turbilhão, não vale a pena estar a tentar perceber o sentido da vida. Vamos tentar, depois, mais para a frente, conseguir ver as coisas boas que daí vieram, não é? E perceber, do fim para o princípio, as coisas que aconteceram boas. E, portanto, eu com a vela acabei por conseguir conhecer países bem mais diferentes que eu queria conhecer no mundo do vinho. Porquê? Porque estive em Singapura, que não é um país onde se faz vinho. Estive na China, nos Jogos Paralímpicos, e estive lá muito tempo. Tive muito tempo, quer dizer, 3 meses. Não, 3 meses. Bem, 2 meses, vamos assim dizer, acho que estou a exagerar. Estou a dizer no total. E, mais uma vez, o que parecem ser as minhas fragilidades, a deficiência, uma coisa lateral à vela, foram as minhas oportunidades.
e, portanto, não desesperem em situações de dificuldade. Deem tempo, sosseguem e determinados no vosso caminho, sabendo que o caminho é difícil, que vão ter para ser campeão europeu de bodyboard, que é preciso esforçar-se. Não é só quando estão raparigas giras e lindas ondas que se vai para a água, é quando está, enfim, condições de nevoeiro, exatamente, e nem se vê terra e apanha-se com uma onda em cima e pronto. E é isso. Se títulos não são realmente importantes, Desculpa lá, se calhar fugi à tua pergunta. Não. Esta é mais seguimento. Eu próprio cheguei à conclusão, e se calhar o Bento também pode ter chegado à mesma ou outra, que não são os títulos que são realmente importantes. Eu próprio às vezes tenho dificuldade em identificar o que é importante ou não, se não é os títulos, o que é. Para o Bento, o que é importante, se não são os títulos? Quando estamos a falar do desporto, para mim foi acima de tudo este conhecer do mundo e agora vejo das pessoas, voltamos sempre às pessoas. Quem faz surf, se não tivessem o contacto com as pessoas que têm tido, os amigos que fizeram, a união que tiveram, as pessoas que se calhar de culturas diferentes que tiveram, isto teria a mesma piada, não é? E portanto na prática isso é que são as memórias e se calhar eu vejo comigo o contacto das pessoas que tenho atualmente, depois de ter ganho o Campeonato do Mundo ou não interessa, podia ser o último, continuamos a relacionar-nos e a sermos amigos dessas pessoas. Podem ser portugueses ou estrangeiros, porque depois quando se começa a entrar num circuito internacional também se faz contactos com pessoas de fora. E são pessoas que ficam para a nossa vida e são formas diferentes de ver a vida e que nos enriquecem e que nos ajudam. Portanto, todos nós estamos a competir para ser campeões do mundo, ou europeus, ou nacionais, ou regionais, ou da Praia da Poça. Ou da Praia da Poça, mas depois no final, o giro, o que nos lembramos no final de verão, foi o que tivemos com os nossos amigos. Espero que já tenha ajudado a dar uma resposta das próximas vezes que perguntarem. Obrigado, Miguel. Também nas pessoas é onde também se encontra amor, e aqui de amor também se calhar falar um bocadinho de Deus, que o Bento é católico e que menciona e partilhou comigo que está mais perto das pessoas que não acreditam em Deus, ou que têm dificuldade a acreditar, ou que têm dúvidas da sua existência, do que das pessoas que têm a certeza de que Deus existe e que é algo inquestionável. Eu pessoalmente tenho alguma dificuldade em absorver essa ideia, consigo identificar que existe qualquer coisa que nos empurra, como disse há pouco, mas para mim é difícil identificar e o Bento partilhou comigo a sua crença e acho que é uma crença que eu tenho facilidade em aceitar e também se calhar implementar um pouco na minha vida, e acho que da mesma forma que me fez sentido a sua partilha, acho que também pode fazer sentido às pessoas aqui desta sala e pronto, certo, fazer tá essa. Bem. Primeiro era uma partilha a dois, agora com mais gente vamos ver, porque podemos ter ideias um bocado diferentes. Não faz mal. Sim, não, mas várias coisas que aqui a pegar em relação a isso. Sim, acredito, sou crente, sou católico. Foi uma coisa que cheguei a pensar várias vezes, já deveria de falar de uma maneira tão afirmativa ou tão aberta neste livro ou não, porque depois até gostaria eventualmente de conseguir que as pessoas tivessem chegado a essa conclusão sem eu ter esse capítulo, mas depois acabei por pôr. Sim, sou de formação engenheiro e, portanto, como tal, também sou muito racional. E a minha procura também parte muito através dessa racionalidade e, como estava a falar lá fora, porque é que eu vou ser crente num Deus católico
e não em Alá, só porque nasci e fui educado em Portugal e a acreditar num Deus católico. Porque é que sou crente em Deus e não vou seguir uma filosofia, ou Jesus, ou Deus, e não vou seguir uma filosofia budista, ou confucionista, ou, sei lá, o judaísmo, seja o que for, não é? Portanto, há 30 anos andei também numa procura, a ler bastantes livros de diferentes religiões. E depois, eventualmente, quer dizer, há ali várias coisas, desde isso será mais para o fim, mas desde ler sobre todas as religiões, agora esqueci-me o que eu queria dizer, mas desde depois de uma conversa que tive com um padre. Eu ia à missa socialmente, mais para não chatear os meus pais do que outra coisa qualquer. Se calhar alguns dos que estão aqui mais novos revêem-se um bocado nisso, ou se calhar nem têm essa oportunidade de dizer que não vão. E, pelo menos quando eu tinha a idade de 13 ou 14 anos não tinha grandes hipóteses. Quer dizer, mas mais tarde também podia fazer isso, mas vai continuar a ir. E houve uma altura em que houve uma missa que me tocou bastante, desde a forma como o padre falou, até as músicas e por aí fora. E, quer dizer, isso começou a fazer mais sentido. A figura de Jesus, principalmente quase do ponto de vista psicológico, de perceber isto não pode ter sido tudo inventado. Se pensarmos um bocado e se tirarmos as cascas de cebola que estão ali, isto não pode ser tudo inventado. E prefiro acreditar com dúvidas do que não acreditar com dúvidas. O que é que eu quero dizer é faço um melhor caminho sendo crente porque tenho um Deus que me ajuda se rezar e não é ajuda a fazer as minhas vontades. Isso depois também é outro problema. Rezamos o Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, e depois o que queremos dizer é seja feita a minha vontade. E, portanto, o que queremos é que, olha, numa situação de aperto, como quando corra bem o exame, ou que a Leonor ou a Matilde gostem de mim. Pronto, não é por aí. É seja feita a vossa vontade no sentido de conseguirmos ser suficientemente livres para conseguirmos passar as dificuldades, para conseguirmos fazer o que está correto. Que descanso é viver, como é que é, Carmen? A morrer. Descanso é todos. Pronto, um bocado isto. Pronto, ir contra o próprio querer. E, portanto, quando vamos contra o próprio querer para fazer o que Deus quer, e vamos, se calhar, para quem não é cristão, pensar em amor. O que está correto. O que é amor virado para os outros e não um amor para, mesmo num namoro, de pensar que seja eu quero que ela goste de mim e não fazer crescer a outra pessoa. E aqui posso falar um bocado também, quando comecei a namorar com a Carmen, só fez sentido de perceber que isso faria sentido quando a matemática deixasse de funcionar. Eu sei que dás explicações, não é? Uhum. E, portanto, é uma chatice, mas no amor 1 mais 1 tem de ser maior do que 2. O que eu quero dizer com isto é que só vale a pena namorarmos, não quando é a rapariga mais gira para andarmos a mostrar aos outros, mas sim quando os dois em conjunto somos melhores pessoas. Eu estava a vir para baixo e estava a pensar como é que temos crescido efetivamente a Carmo e eu em conjunto. E há algumas características da Carmo que se alteraram, minhas muitas, o que tenho aprendido, acima de tudo, uma questão de ponderação e de moderação. A Carmo e eu nunca discutimos, estamos casados, ainda está há bocado a falar com a Catarina sobre isto, que em 18 anos de casado nunca discutimos, graças à sabedoria da Carmo, de saber calar.
e, portanto, de perceber, há várias frases que para nós são chave, uma delas é ama-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. Portanto, se a Carmo estiver estressada, estiver chateada, vier cansada do trabalho, é nessa altura que estou com menos paciência, porque ela vai dizer cada disparate, que não é verdade, mas pronto, vice-versa, posso dizer eu, não é? E eu sei perfeitamente que a Carmo tem pachorra para mim nos dias em que eu estou mais cansado. E, portanto, isso tem-nos ajudado bastante a crescer, não é? E é o saber calar, que aprendi muito com a Carmo. Já fugi, já nem sei onde é. Já estou do outro Confesso lado. que também A corrente do Tejo já me levou para ir para o Guincho, sei lá. Sim, mas acho que foi uma boa partilha da sua forma. Sim, só uma coisa, eu estou a dizer porque os mais novos gostam disto. Eu pedi a Carmo em casamento num helicóptero. Sabem porquê? Para ser romântico? Não. Para ter a certeza que a Carmo não fugia. Já estamos mesmo no fim. Sim. E também, ao ler o livro, apercebi-me de havia muitas coisas que não sabia, não só da sua vida, mas de pessoas em situações semelhantes como a sua. Portanto, deixei aqui uma pergunta um bocadinho para mim e cada um pode também fazer dessa pergunta a sua, que é: como pessoa individual, de que forma é que eu posso fazer com que uma pessoa com deficiência se sinta incluída? Eu acho que será... Pronto, há aqui coisas muito engraçadas sobre isso que eu estou a dizer. Qualquer um de nós quer ser tratado como pessoa. E como pessoa, tu chegaste ali, trataste como uma pessoa. Não começaste a perguntar ou ter cuidado mais ou não ter cuidado mais, não é? E, portanto, quando estamos a falar de uma pessoa com deficiência, normalmente há dois limites ou exageros. Um é infantilizar e, portanto, fazer tudo por mim. Dar-me de comer, se eu não preciso na maior parte dos dias, no outro dia precisei de ajudar a comer, que estava muito cansado. Mas dar-me de comer, quando eu não preciso, é infantilizar, é menorizar-me ou minorizar-me. Por outro lado, outra coisa é partir do princípio que tenho uma autonomia que eu não tenho, não é? Chegar aqui com um degrau e eu, então não vens, não é? Quer dizer, nem uma coisa nem outra, não é? E, portanto, na prática, é como a qualquer um de nós, não é? Se vão com a avó, se calhar levam os sacos por ela, não é? Mas se vão com outra pessoa, não. Mas, portanto, é tratar com normalidade. Isso também, o tempo no hospital foi ótimo para mim, de perceber, desde pessoas até se calhar com uma deficiência mental, que muitas das vezes as pessoas não têm tanta paciência, com pessoas de idade e tudo, para mim foi uma escola espetacular. Portanto, por isso é que eu digo, de cada coisa, que podem ser dificuldades, obviamente não queria estar no hospital, mas de cada sítio que estão, é espetacular. De certeza absoluta que aqui a equipa da Catarina e a Catarina, como a Catarina disse, tiram lições de vida de pessoas. Porquê? Porque estão a ajudar outros. E eu acho que isto é uma grande lição que tenho tirado na vida, ao ajudar os outros, tenho-me sentido muito mais rico do que, e por isso também é que tenho um projeto nessa área, do que, quer dizer, isso seria egoísta, portanto não é exatamente isso, é que descansei a viver, a morrer, não sei que deixar de fazer o que quero, não é? Mas isto não são frases minhas, são do São Francisco Xavier, mas é acima de tudo isso, é servir, é o que me parece, mas em relação às outras pessoas é tratar as outras pessoas como qualquer outra pessoa. Não tratas diferente uma rapariga loira de uma morena, nem... Portanto, é a mesma coisa. E pronto, para acabar, qual é que foi o melhor conselho que alguma vez recebeu que pode deixar aqui connosco hoje? Isto é a sua piada. O melhor conselho que recebi, que eventualmente, antes de dizer qual é o melhor conselho, que vai ser uma pergunta que me fizeram, vou falar de uma coisa que me aconteceu quando fazia fisioterapia na Perlada e que para perceber eventualmente também algum sentido da vida, que é,
Eu estava a fazer fisioterapia e ao meu lado estava uma pessoa com uma lesão mais pequena do que a minha. Portanto, conseguia mexer bem os braços, conseguia comer sozinho, conseguia tomar banho sozinho, conseguia vestir-se e, acima de tudo, o que me custa mais é que durante a noite, não sei se os mais novos já tinham pensado nisso, eu não consigo virar-me. Vocês mudam-se de posição durante a noite. Eu não. Portanto, preciso de alguém que me vire. Hoje a Carmo dormia profundamente, eu, Carmo, e ela nada. Pronto, mas tudo bem. São os bons convívios com a minha mulher. Mas, portanto, bem, mas dito isto, estava aqui a ver se a Carmo tinha ficado envergonhada, não era o objetivo. Mas, dito isto, o que acontece é que esta pessoa mexia-se. Portanto, tinha as coisas que eu estava ali a fazer exercício e fisioterapia para conseguir. Depois, aparece uma outra pessoa, e isto é verdade, que com a ajuda de umas canadianas dava uns passos. E ao dar os passos, esta pessoa que dava os passos, a pessoa que estava ao meu lado, que mexia bem os braços, vira-se para mim e disse: quem me dera estar como ele, como é que dá os passos. Eu pensei, que é grande lata. Então não percebe que o que eu quero é estar como ele, que é suficientemente bom mexer os braços para se ser feliz, para se conseguir ser feliz. Depois pensei, se tivesse que, como é que dá, ou que se mexe os braços, eu queria era dar uns passos. E de certeza absoluta que o que dá os passos estava a olhar para um futebolista que tinha uma lesão no joelho, ali, pensava que quem me dera estar como ele. E isso fez-me pensar que nós só temos a possibilidade de ser felizes como estamos e onde estamos. Não podemos ser felizes numa situação diferente da que estamos atualmente. É uma seca, se calhar, para os mais novos estarem aqui a ouvir-me agora, mas tentem tirar alguma coisa de positivo. Nas aulas, exatamente a mesma coisa. Ou depois estamos à espera das férias. Ou estamos sempre a adiar a felicidade quando tivermos um carro ou quando tivermos não sei o quê. E eu acho que isso estamos a confundir felicidade com facilidade. Porque quando temos uma vida mais fácil, achamos que vamos ser mais felizes. Se formos ricos, vamos ser mais felizes. Se formos famosos, vamos ser mais felizes. Se ganharmos um campeonato do mundo, vamos ser mais felizes. Uma felicidade efêmera. Depois nos faz pensar, mas qual é o sentido disto? No sentido de, é ótimo, é giro, não sei o quê, mas é efêmero, quer dizer curto, está bem? Para os mais novos. E tudo isto faz pensar que andamos atrás da facilidade. E, portanto, o melhor conselho que me deram foi um miúdo de 6 anos, nessa altura levo as taças para eles tocarem nas taças e para mexerem, pronto, e tirar fotografias. E houve um que no fim me perguntou se pudesse voltar ao dia do acidente, o que é que faria? Se tinha voltado a entrar na onda ou não? A bater com a cabeça no chão ou não? E eu nem sei como é que lhe respondi. Eu só sei que se fosse o pai daquele miúdo, pensei, só o meu filho é que faz estas perguntas, deixa-me ficar aqui brilhando. Mas vocês compreendem também que se eu conseguisse, e não consigo, com um estalar de dedos, voltar a andar, gostaria de voltar a andar. Mas também compreendem que não gostaria de perder estes agora 30 anos ricos que tive de estar numa cadeira de rodas. E, portanto, a conclusão que eu tiro é que ainda bem que não posso ter essa opção de voltar ao dia do acidente e saber se posso entrar na onda ou não, porque podia tomar a má decisão e ir atrás da facilidade e, eventualmente, afastar-me da felicidade. E, para mim, isto é fantástico, perceber que é através de uma pergunta que me fizeram, que é e o que é que se pudessem fazer na vossa vida, num determinado momento, o que é que teriam feito? E se efetivamente isso vos teria levado para o melhor caminho ou não? E se acham que sim, ainda estou a tempo, provavelmente a maior parte dos casos, de ir atrás desse caminho. E é isso. Há uma coisa também, os mais velhos compreendem melhor que os mais novos, mas cada noite
não é antes de me deitar, quando me deito, ou quando a Carmo me deita, eu digo à Carmo, obrigado. Obrigado por mais um dia que passei com a Carmo. Porquê? Porque os mais novos, se calhar, já perderam um avô ou uma avó, gostavam de dizer alguma coisa. Já perdemos, de certeza absoluta, pessoas queridas na nossa vida, que gostávamos de ter dito coisas que nunca lhe dissemos. Perder um irmão, eu não perdi, mas perder um irmão e não termos tido a oportunidade de dizer o quanto é que gostamos. Minha mãe hoje em dia tem 90 anos, todos os dias digo-lhe, gosto muito de si, e a minha mãe diz sempre, gosto muito de si. É o mais importante que lhe tenho para dizer. Claro que já fomos o cão e o gato, mas não estarmos gratos por as pessoas que nos fazem a vida maravilhosa é pouco. Portanto, para isso, que eu deixaria 2 conselhos, é pensar no bom que tem da vida e estarmos gratos pelas pessoas maravilhosas que temos na vida, mesmo que de vez em quando andemos a arranhar-nos uns aos outros. Obrigado. Obrigado.